Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 20 de janeiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título O Senhor ouve e liberta. Então está aqui a lição, ó. O Senhor ouve e o Senhor liberta. Todos nós, como seres humanos, em algum ponto de nossa vida, nós sentimos assim medos, né? Nós temos anseios, receios, né? Temores. E isto é natural a todas as pessoas. Após a introdução do pecado, né, que ocorreu lá do Jardim do Éden, após a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, que também ficaram com medo, aflitos e inseguros após pecarem. Às vezes esses temores são legítimos, né? Em face às tribulações, de provações que nós passamos, né? Que enfrentamos, ou que nós estamos prestes, né, a enfrentar. Afinal, estamos assim no meio de um grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e tudo isto faz com que nós possamos sentir medo. E esses temores, eles podem ser físicos, né, emocionais e espirituais. E às vezes eles são até hipotéticos, né, ou psicológicos. Todavia, o que nos importa é como nós nos livramos desses temores, né? E o livro de Salmos, né, nos informa que o único capaz de nos libertar de qualquer uma das circunstâncias difícil é o Deus Criador e mantenedor do universo. Ele é o Criador, é Rei, é Juiz do universo. Como nós já vimos, né, em edições anteriores. E assim, pela fé e confiança nele, é que nós suplantamos, né, as dificuldades através de nossas orações, uma comunhão com ele, se humilhando, né, clamando ao Senhor de todas as coisas, né, o Senhor de todas as coisas, e buscá-lo em espírito e em verdade, para que possamos suplantar essas dificuldades. E a escritora da lição do trimestre, né, principalmente da lição dessa semana, ela colocou no verso para memorizar um clamor do rei Davi, que nos diz: clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Que está lá no Salmo 34, versículo 17. E aqui o rei Davi, em momentos de aflições, de angústias, quando ele estava na cidade de Ziklag, né, onde ele morava, e ali foi invadida, né, pelos amalequitas, e embora ele não se encontrasse ali naquele momento na cidade, mas os amalequitas levaram as mulheres, filhos e filhas, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, e é descrito, né, que Davi chorou naquele momento de até não ter mais forças para isso.
E também Davi ele foi colocado diante do rei filisteu chamado Abimeleque, né? E foi colocado em frente desse rei Abimeleque, né, um inimigo. Aparentemente Davi não tinha chance alguma de sobreviver, de escapar, ou nada de que ele dissesse ali naquele momento seria justificá-lo, né? E então Davi buscou o único que era capaz de livrar naquele momento. Está em Salmos 34:4. E assim Davi se fingiu-se de louco, né? Embora ele continuou a orar, mas não colocou isso aí na sua oração, e ele clamou, né? Como diz o Salmo 34:6, né? Ele clamou em oração para Deus. E aos nossos olhos, pode até pensarmos, né, ou soar estranho nessa tal atitude. Mas para Davi, como ser humano, como nós, como qualquer pessoa que tem sentimentos, né, às vezes temos essas atitudes. Né? E a forma, né, de ele como conseguir escapar da morte. Mas o fator preponderante ali para o Davi se safar daquele rei Abimeleque, né, e livrar seu povo foi através da oração e do clamor para Deus. E foi uma prova assim inequívoca, né, de que o Senhor ele é bom e ele acorda os justos, né? E de como ele verdadeiramente feliz é de todo aquele que clama ao Senhor e nele confia e se refugia, que o próprio Salmo 34, versículo 8 diz. E foi uma experiência assim tão real e tão forte, né? Que Davi pôde sentir até a presença do anjo do Senhor naquele momento, ao seu lado. E ele menciona no Salmo 34, versículo 7. E assim o salmista orienta a todos nós que, diante das dificuldades e aflições, nós devemos clamar ao Senhor. Que Ele, Deus, nos escuta e nos livra de todas as angústias, que fala ali em Salmos capítulo 34, versículo 17. Assim, os salmos destacam a verdade de que Deus ele é soberano, ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem um comando no mundo, porque foi ele quem criou e sustenta todo esse universo, como também nós já vimos em lições anteriores. E se revela como um Deus assim pessoal, né? que inicia e ele mantém um relacionamento com o seu povo para aqueles que o buscam, né? E esse exemplo mencionado de Davi é um bom exemplo. Né? E quando nossos olhos assim contemplam as verdades assim do Senhor através de sua palavra, principalmente aqui no livro de Salmos, ou seja, através das lentes, né, do Espírito Santo, nós passamos assim, a vislumbrar pela fé e enxergar preciosidades no livro de Salmos. Vemos ali as promessas divinas e podemos ver que Deus está perto do seu povo e de toda a sua criação, cuidando, tanto lá no céu, onde ele se encontra no tabernáculo, né, quanto aqui na terra, que diz ali em Salmos 73, versículos 23 e 25. E veja que o salmista escreve:
Nos céus, o Senhor estabeleceu seu trono. Salmo 103, 19. E cavalga sobre as nuvens. Está lá em Salmo 68, 4. Contudo, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que os invocam em verdade. Né? Que está lá em Salmo 145, versículo 18. E é um único meio assim que nós podemos fazer de nossas aflições. E Davi ele descreve assim muito bem esse meio. Olha o que ele fala, olha o que Davi fala. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. E está lá no Salmo 55, versículos 16 e 17. Olha aqui, ó, ele deu um caminho. É uma comunhão que nós devemos ter no mínimo 3 vezes ao dia em orações, numa comunhão, numa consagração, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Ele nos atenda. E esta é a solução para os nossos problemas. Né? Mas às vezes não fazemos isso, muitas pessoas não fazem, nem sequer ao sair de casa oram. Né? Então a oração ela é importantíssima. O clamor a Deus é importantíssimo demais. E o livro de Salmos, ele nos sustenta, né? E ele mostra coisas assim, incríveis, inabaláveis à verdade do que o Senhor diz, porque Ele é um Deus vivo. Né? Ouve as nossas orações, ouve as orações dos justos, o liberta. Ele age em favor daqueles que o invocam, que está lá em Salmos 55, versículos 16 e 22. E assim os salmos, eles são muito significativos, precisamente porque são inspirados pelo Deus vivo, que escolheu pessoas especiais para que o Espírito Santo atuasse nessas pessoas e escrevesse as verdades que estão nas Sagradas Escrituras e que nós ouvimos hoje. E que as Sagradas Escrituras se referem a Ele. E Deus ouve as orações e as responde para as pessoas, para seus filhos que o buscam. Devemos lembrar que a resposta adequada à proximidade do Senhor, sim, a intimidade, consiste em uma vida de compromisso, de confiança e fé em Jesus e de obediência de cada um, obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus. O Senhor ele não aceitará de forma alguma nada menos do que isso, do que esta fé e obediência, conforme a história do povo de Israel que nós conhecemos, né? Que tiveram consequências graves pela falta de obediência. E o propósito do nosso estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, ela não é simplesmente nós admirarmos a habilidade literária, artística dos salmistas. É muito mais do que isso, e muito menos você só ter o prazer daquelas imagens criadas pelos salmistas, que nos proporciona assim, aquelas figuras e metáforas usadas. E sim que nos oferece uma visão assim, mais profunda da obra de Deus, da redenção da humanidade. Isso que é importante.
e que nós possamos assim, treinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo a nos falar, para que nós possamos tomar decisões corretas na nossa vida. E nós vamos estudar a lição diariamente, né, detalhada, onde nós observaremos que os salmos, eles retratam assim poeticamente o poder e a presença de Deus e a grandeza desse Deus maravilhoso. Fala justamente em Salmos sobre suas promessas, né, para todas as pessoas que o buscam. E isso nós veremos durante a semana, que está ali no Salmo 139, versículo de 1 a 18, está também no Salmo 139, versículo de 1 a 6, está ali no Salmo 139, do versículo 7 a 12, está também no Salmo 139, versículos 13 a 18. E durante essa semana, nos estudos diários, nós verificaremos nessa semana que Deus se envolve, né, com a nossa vida, Ele se preocupa com a nossa vida e Ele age em nosso favor. Ele não é um Deus parado que ouve em silêncio. Veremos tudo isso, estudaremos, está lá em Salmos 40, versículo de 1 a 3, Salmos 50, versículo 15, Salmos 55, versículo 22, e o Salmo 121 completo fala sobre isso. Nós aprenderemos que o Senhor Deus, Ele é o único refúgio seguro nas nossas aflições e adversidades, nesses tempos difíceis, né? E aí aprenderemos como nós devemos se relacionar com Deus. Está lá no Salmos 17, versículos 7 a 9, Salmos 31, versículos de 1 a 3, Salmo 91, versículos de 2 a 7. Estudaremos também como foi a libertação do povo de Israel, onde o salmista apresenta o relato completo de uma forma poética, né? Onde Deus, Ele é o defensor e libertador desse povo. Nós vamos ver como Deus atuou, como o povo se comportou. Está lá no Salmo 114. Verificaremos que qual é o lugar de onde nós fazemos o clamor e que vem a ajuda para nós, espiritual, física. Essa ajuda e a segurança e salvação que dá para nós. De qual lugar que vem tudo isso? Está lá no Salmos capítulo 3, versículo 4, está lá no Salmos 14, versículo 7, Salmos 20, versículos de 1 a 3, Salmos 27, versículo 5 e Salmos 36, versículo 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Deus tem falado através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo toca no seu coração, você passa e aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a manusear melhor as Escrituras. Você passa a ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, né? Porque tem pessoas, às vezes, não têm esse entendimento, porque falta realmente uma conversão dentro do seu coração para mudar essa situação, para você ter a atuação do Espírito Santo, para que você possa entender. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições.
será uma grande festa da bodas do Cordeiro. Será a festa de Jesus. E lá nós veremos os nossos entes queridos. Pessoas que se foram, estarão lá. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.